O assassinato de Gedalias. Jeremias 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio-se Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram as Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que com eles, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e os vestidos rasgados, sarjando-se, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, e azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que em Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. E levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias. Então Joana, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso, porque deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados, e o remanescente de Judá seja destruído. Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias,
saiu de Mispa para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então eles deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna no qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o do Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baza, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-o com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispa, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nezaradã, comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam ao pé de muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael e João, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou, e todo o povo de Ismael levara cativo de Mispa. Virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joana, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joana, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e os homens valentes da guerra, e as mulheres e os meninos, e os eunucos que havia recobrado de Gibeão, e partiram indo habitar em Jerute, que estava perto de Belém, para ali entrar no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Não sei se está gravando.